Buenas. Nessa sessão a gente vai discutir o que é uma venda descoberta ou short sale, que é uma operação muito comum dentro do mercado de capitais, do mercado financeiro, que se faz usualmente com ações, mas também você pode fazer com títulos de renda fixa, títulos do governo, por exemplo. E a ideia é basicamente o seguinte, é o estar, entre aspas, vendido. O que é estar vendido? É que você está apostando na queda do preço daquela ação, daquele ativo financeiro, daquele título de renda fixa. E como é que a gente fica vendido nessa posição? O seguinte, você vai tomar aquele ativo emprestado, vai pegar esse dinheiro resultante da venda, então você vai pegar emprestado de alguém, vai pegar esse dinheiro resultante da venda e vai aplicar em alguma coisa, vai fazer alguma outra operação que você quer, e aí você vai ter que devolver isso daí, esse ativo que você tomou emprestado, daqui a um tempo no futuro. Então, dentro de um prazo determinado, ou, por exemplo, dependendo da operação como ela é fechada, é quando quem emprestou para você pedir de volta. E esse tipo de operação também, muitas vezes, o pessoal chama de aluguel. Por quê? Porque você cobra uma taxa por isso. Então, aquela pessoa que está emprestando para você, ele vai cobrar. Então, é como se estivesse alugando aquele ativo para você e ele recebe a taxa. Precisa cobrar aluguel? Não necessariamente. Então, a pessoa não precisa necessariamente cobrar uma taxa por isso, mas normalmente se cobra uma taxinha. Mas a operação da venda descoberta é justamente isso daí. Alguém pega emprestado, vende e depois compra no mercado e devolve para aquela pessoa. Mas ele tomou uma ação emprestada, vai devolver a mesma ação? Na verdade, todas as ações são iguais. Então, ela tem lá os seus números, seus controles e tal? Tem, mas uma ação é igual a outra. Então, tanto faz. O importante é o seguinte, quem emprestou 10 ações, ele quer receber de volta 10 ações. E aí, quem está fazendo a operação tem que fazer essa devolução. É uma operação sem risco? Não. Não, porque o sujeito que está fazendo essa operação, ele está, por exemplo, fazendo essa operação esperando que o preço vai cair. Mas pode ser que algum motivo acontece e tal, e o preço não cai, o preço pode subir. Aí ele perde dinheiro. Afinal, a graça é justamente você vender no preço alto e depois comprar a ação ou o título lá embaixo, com preço menor, e devolver. E o seu lucro é a diferença. Alguns usam, inclusive, a venda descoberto como uma forma de financiamento. Então, ele fala o seguinte, olha, eu preciso de uma graninha para fazer aquela operação. Então, ele toma emprestada aquela ação, vende a ação, aquele título, vende no mercado, pega o resultado dessa venda e aí faz aquela operação que ele está falando, compra opções, investe outro título e assim por diante, e depois devolve. Então, era como se fosse um tipo de financiamento dentro do próprio mercado, claro, um financiamento com risco. E também a venda descoberta é muito usada para algumas operações até de alguns fundos de investimento. Então, tem fundos de investimento que são chamados short sellers, ou seja, eles são especializados em procurar ativos que o preço eles acham que está sobreavaliado e tem que cair. Então, eles ficam nessa posição de vendido. Também tem fundos de investimento, como hedge funds ou fundos multimercados, que eles fazem operações que combinam compra com a venda. Então, eles são, por exemplo, long short. Então, eles compram certas ações, certos títulos, eles estão comprados naquilo, e eles ficam short, eles ficam vendidos em outros ativos, fazendo essa operação de venda descoberta. E aí, se tudo der certo, se a ação que ele comprou subir, ele ganha o dinheiro, se a ação que ele está short cair, ele ganha mais dinheiro e o fundo dá um ótimo ganho. Então vamos entender um pouco como que funciona essa operação da venda descoberto. Então vamos aqui para as nossas anotações. Então vou fazer aqui um esquema, vou colocar aqui de um lado um investidor. Então eu vou ter aqui um investidor. Esse investidor é o sujeito que vai fazer justamente, vamos dizer, ele vai ser o short seller, ou seja, que vai ficar vendido. E do outro lado, eu vou colocar um outro investidor aqui,
E esse outro investidor, ele possui as ações. Então, é um outro investidor também, que possui certas ações. É o sujeito que está comprado. Então, é o sujeito que está comprado naquelas ações. E, normalmente, pode ser um sujeito, assim, por exemplo, um investidor mais de longo prazo, tal. Esse tipo de operação da venda descoberto, por exemplo, muitos querem fazer, e aí, quem que procura como esse investidor aqui? Por exemplo, fundos de investimento que são passivos em algum índice, então são indexados a, por exemplo, o índice Bovespa, IBRX ou outro índice qualquer. E aí, como eles são indexados, eles compram a carteira, compram as ações e guardam. Então, eles ficam sentados naquelas ações, literalmente. E aí, o que eles fazem? Bom, já que eu não posso vender, porque a ação tem que ficar aí colada no índice, eu disponibilizo ela para alugar. Então, esse daqui, então, colocar como, por exemplo, algum fundo de ações indexado. Indexado. Então, esse é um exemplo, um investidor de longo prazo, compra aquelas ações e gosta dos dividendos, fica com ela e tal. E aí, o que acontece? Esse investidor, ele faz o seguinte, ele disponibiliza, então eu vou colocar aqui, ó, um sistema, então tem aqui um sistema, a B3, a bolsa aqui no Brasil, ela tem um sistema chamado BTC. Então tem aqui o sistema, um banco de dados de títulos, por exemplo, para alugar. Tá ok? Então, a primeira coisa, esse investidor, ele disponibiliza por exemplo, 100 ações. Vou colocar uma ação, por exemplo, da Petrobras aqui, que é muito famosa. 100 ações Petri 4 para alugar, para vender a descoberto aqui. Então, esse é o primeiro passo. Esse investidor pega e disponibiliza no sistema essas ações. O que vai acontecer na sequência? Então, então, aqui a primeira coisa que acontece é essa. Então, aqui, ó, número 1. Depois, o segundo passo este investidor toma emprestado ou aluga, ele vai lá no sistema, ele precisa alugar 100? Não, pode alugar, por exemplo, 50. Então, isso é interessante para o fundo indexado? Sim, porque na verdade ele toma emprestado aqui ou aluga e ele vai pagar uma taxinha. No que ele vai pagar uma taxinha aqui, esse cara vai receber mais um dinheirinho que ele pode usar para remunerar esse fundo ou pagar as despesas. Toma emprestado, por exemplo, 50 ações da Petrobras, no preferencial nominativa, Petri 4, e paga uma taxa de 5%. Ele vai pagar depois, no final. Então, vou colocar aqui, ó, a taxa de aluguel, vou colocar aqui uns 5%. Tá ok? Então, tá aqui. E paga no final. Ele tomou emprestado as 100 ações. Próximo passo, ele está com as 50 ações, desculpe. Então, veja, tem 100 ações que ele disponibilizou, ele vai aqui lá no sistema. Então, ele foi lá no sistema e tomou emprestado as 50 ações.
O próximo passo aqui, o que acontece? Ele vende as 50 ações, 50 ações no mercado por um preço vamos colocar aqui, vou dizer aqui que é R$10 por ação. Tá ok? Então, se ele vendeu essas 50 ações por R$10, então ele recebeu R$500, que é os 50 ações vezes o R$10 por ação. Vamos entender que muitas, assim, grandes investidores não vão falar de 50 ações, 100 ações, estão falando de 1 milhão de ações, grandes somas aqui. Outra coisa, aqui você tem os investidores, aqui eles não falam diretamente, você tem corretoras de valor aqui no meio. Então, tem os intermediários aqui que estão cuidando das operações. Você vai fazer usando essas negociações aqui, ó. Então, tudo isso aqui tem uma corretora que ele vai fazer a operação. E aqui também tem a própria tem uma outra corretora que ele vai fazer a operação também. Não precisa ser a mesma corretora. Então, corretora X, corretora Y. Mas só para lembrar o seguinte, eu tenho uma corretora aqui no meio. Então, quando fala assim, você até entrar no seu home broker e tal, você vai poder fazer essa operação. Alguns já disponibilizam isso de maneira fácil, outros não. E eles disponibilizam certas condições. Como essa é uma operação aqui com risco, muitas corretoras, inclusive, exigem margem de garantia. Então, elas falam assim, ó, legal, você pode fazer a operação, mas você vai ter que deixar uma grana aqui. E aqui nesse exemplo, eu vou dizer o seguinte, ó, vou pegar aqui e depois dele receber isso daqui, ele aplica os R$500, ele pode fazer outras coisas. A 10% de juros na conta margem de garantia ali. Então, a conta margem é uma conta que as corretoras, as bolsas, criam lá justamente para os investidores, as corretoras, colocarem ali as garantias das operações. Até porque se perder dinheiro aqui e tal, ela tem, opa, o dinheiro está aqui. Mas o dinheiro não fica parado, ele fica rendendo lá na conta margem. Então, você coloca lá e está rendendo ali. Aí, passa um tempo. Então, passa um tempo aqui. Então, passa um tempo. E no que passou o tempo, o que acontece? Vamos aqui para o passo 4. Nesse passo 4, o que eu sei? Por exemplo, o preço da Petri 4, vamos dizer que tenha caído. E agora ele caiu pela metade, vamos dizer, R$5 por ação. O que acontece agora? Bom, legal. Então, preço eu achei, vamos dizer, esse investidor aqui, o short seller, montou toda a operação achando que o preço ia cair e o preço caiu. O preço caiu aqui, ó, dos R$10 aqui por ação para 5 por ação. Então, o que ele vai fazer? Vamos dizer, ele pode achar que vai cair mais, ele pode achar que não, pode subir, então vou achar que tem risco, ou pode estar acabando o prazo lá da operação, tá ok? E aqui, só colocar assim, por
um prazo determinado entre as partes. Então, os dois combinaram lá, está lá no sistema, as condições. No sistema aqui, inclusive, tem dizendo assim, olha, que condição é esse do empréstimo? Pode ser que foi dada a condição que, olha, esse sujeito aqui, quando ele quer, ele pode pedir os títulos de volta. Tá ok? Entenda o seguinte, este daqui, ele sabe, assim, ele colocou as ações para emprestar. E aqui a gente não está emprestando para qualquer um, tem uma corretora aqui olhando. Então, se tiver algum calote aí, a corretora vai ficar responsável por isso. Então, ela também tem que saber para quem emprestar, por isso que ela pede, inclusive, uma conta-margem ali. E esse sujeito está comprado, ele está interessado em ter ação. Então, ele emprestou aqui e ele sabe que, ó, naquele prazo que foi definido, o final do prazo, ou quando ele quiser, ele pega ali de volta. E ele vai ter ação. O que aconteceu no meio do caminho, subiu, desceu e tal, não interessa para ele. Ele sabe que naquela data lá na frente, eu quero ação. Muito bom, o preço caiu, então agora, o que ele vai fazer? Ele vai acabar a operação. Como é que ele acaba a operação? Ele tem que devolver 50 ações. Então, ele vai lá no mercado e compra 50 ações da Petri 4. Então, quanto que ele paga por isso? Então, ele pagou. Quanto que ele paga? R$5 por ação. Então, agora aqui, ó, ele paga R$5 por ação. E tem que devolver 50 ações. Então, no final dessa história, ele paga 250, que é 50 ações vezes os R$5. Tá ok? Muito bom. E aí, último passo, devolve as 50 ações. Tá ok? Uma coisa, antes de devolver efetivamente as ações, vamos entender com que dinheiro ele vai comprar essas 50 ações. Vocês têm alguma ideia? Vou dar uma dica. Está aqui, ó, na conta margem. Então, ele compra isso daqui com o dinheiro da conta margem. Quanto que ele tem na conta margem? Ele tem 500 vezes, eu falei que ia ser 10%, vezes 1,10. Então, ele tem aqui de saldo na conta margem 550, tá certo? Então, ele usa este dinheiro da conta margem para comprar as ações, tá certo? Se ao invés de deixar o dinheiro na conta margem, em títulos públicos, por exemplo, em alguma coisa que rende a taxa DI, algum CDB, alguma coisa assim, ele pode, por exemplo, ele usou o dinheiro para comprar uma ação de uma outra empresa. Então, ele vende a ação daquela empresa para pegar o dinheiro e comprar as ações. Ele devolve aí as 50 ações. Então, ele pega aqui essas 50 ações e devolve aqui para o sistema. E a ação fica aqui dentro desse sistema aqui para alugar. Tá certo? Ela volta a ficar disponível para alugar. Ou o comprador, ele pega ali de volta essas ações. Tá certo? Em alguma data, ele vai pegar aqui de volta. Ele está lá no sistema. A ação, na verdade, a ação está ali na conta dele, na custódia, e ele só está dizendo que essa ação aqui está disponível para alugar. Quando for preciso, ele vai lá e tira e aluga essa ação. Tá ok? Ou seja, esse investidor agora volta a ter as 100 ações ali. Pode ser que, na verdade, quando esse aqui devolveu, esse outro, lembra que ele tinha colocado 100 ações. Então, pode ser que nesse meio tempo apareceu outro sujeito e também vendeu a descoberta lá, alugou ali outras ações, 20 ações. Então, aqui ele vai devolver e quantas estão ali disponíveis? Depende de quanto já devolveu, quanto ainda está alugando e assim por diante. Muito bom. Feito isso daqui, agora
o que a gente vai saber é o lucro. Então, qual que é o lucro que nós tivemos na operação? Encerramos tudo? Encerramos. Então, o lucro vai ser o quê? Os 550, que foi o 500 aqui, ó, que ele recebeu quando ele vendeu as ações que ele tomou emprestado, mais 10% aqui que ele ganhou da aplicação. Então, o lucro é 550, menos o quanto ele pagou para devolver. Quanto que ele pagou para devolver foi aqui 250. Então, menos 250. Então, o lucro dele aqui foi de 300. Nada mal. Esse lucro. Uma coisa que a gente tem que entender é que sempre dá certo? Não. As coisas podem dar errado. Então, aqui, ó, se vocês verem aqui, tivemos lucro. Por quê? Porque o preço caiu de 10 para 5. E se o preço tivesse subido? Vamos dizer que o preço, ao invés de cair de 10 para 5, ele dobrou. Então, de 5, vamos supor agora que ele passou para 20. E chegou a hora de eu pegar e devolver. Então, aí, quanto que eu vou pagar aqui para comprar 50 ações? Porque eu tenho que devolver as 50 ações. Se eu tomei emprestado 50, eu tenho que devolver as 50. O que acontece aqui? Peguei e vou comprar agora por 50 ações vezes 20, ou seja, eu vou pagar aqui R$1.000, tá certo? Vou pagar R$1.000. Meu lucro, então, nesse outro caso, vai ser o quê? Os 500 ali, eu peguei e apliquei na conta margem. Então, ainda nessa outra situação, estava com um lucro aqui, recebi 550 da aplicação que eu fiz, menos os 1.000 aqui, ó, que eu tive que pagar para devolver as ações. Então, e veja, o preço aqui da ação da Petrobras passou de 10 para 20 nesse exemplo. Então, quanto que eu vou ter que pagar aqui? Ou melhor, qual foi o meu prejuízo? Menos 450. Então, isso não foi lucro. Isso foi um prejuízo que eu tive aqui. Justamente por quê? Porque o preço, ao invés de cair como eu esperava, então o short seller, ele tem expectativa de queda dos preços. Essa é a expectativa do nosso querido short seller. E aí, no caso, como o preço da ação subiu, ele teve esse prejuízo de 450. Então, da mesma forma que você pode ter um belo ganho, pode ter um belo prejuízo. Então, esse lucro aqui, ele vem se o preço cair e esse prejuízo se o preço subir. Que é justamente o contrário do que acontece com quem está comprado. Então, isso aqui não é lucro, na verdade, isso foi um grande prejuízo. Então, por isso que eu falo, não é uma operação sem risco. E está aqui. Essa é uma operação de venda descoberta. É uma operação, inclusive, que é muito realizada. Muita gente usa, justamente está cheio de fundos que são indexados, então estão lá sentado, ele tem a composição do índice Bovespa, por exemplo, eles compram essa composição, essas ações, e ficam sentados nelas, ficam esperando simplesmente os resgates que acontecem e tal. E aí, o que eles fazem? Assim, eles pegam e ganham uma taxa de aluguel por isso. O que faltou aqui, ó, ele devolve as ações,
e paga a taxa de aluguel. Tá ok? Eu esqueci de colocar aqui, mas aqui eu teria aqui, ó, menos a taxa de aluguel, que no caso eu coloquei aqui 5%, que no caso aqui é 5% de 500, tá ok? Então, que dá aqui 25. Então, você subtrai aqui 25 e aqui é menos a taxa de aluguel, que é essa mesma aqui. Tá joia? Então, só falta tirar a taxa. Ele paga aqui. Então, é interessante que esse sujeito que põe ali para alugar recebe essa taxinha. Aliás, isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Então, por exemplo, eu pego, assim, eu sou um investidor de longo prazo em determinada ação, eu tenho os dividendos e tal, e vou ficar anos com aquilo. Eu não tenho o menor interesse de vender, e aproveito e faço a operação, ganho aqui, ó, uma taxinha de aluguel, que vem aqui no final e ajuda a pagar as contas e tal, melhora o rendimento. Então, para mim, é interessante colocar aqui. E para alguns que vem a possibilidade de, assim, quer tomar um dinheiro emprestado para fazer uma operação, ou acha que o preço vai cair e tal, é também uma operação interessante, mas não é sem risco. Aliás, se vejam assim, que algumas pequenas movimentações aqui podem derrubar muito o ganho que a gente tem. Esse tipo de operação ganhou bastante notoriedade, até dá uma olhada no outro vídeo, na história da GameStop, no início de janeiro de 2021, justamente, no mês de janeiro de 2021, quando alguns investidores resolveram, no formato de um grupo lá do Reddit, resolveram pegar e criar em massas operações de compra para derrubar os short sellers. Então, eles começaram a comprar como doido. Por que eles compraram como doido? Porque eles queriam atrapalhar a vida desses sujeitos aqui, dos short sellers. Então, eles fizeram o preço subir para prejudicar hedge funds, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e gerar prejuízos para eles. Tá ok? Eles criaram o chamado short squeeze, ou seja, aquele sujeito que está vendido, ele de repente precisa se ver obrigado a comprar e vai ter que pagar e vai ter um prejuízo muito grande com isso. Muito bom, pessoal. Essa operação de venda descoberta, o short sale, também já viu assim também como que é chamado também, ela opera na base do aluguel de ações e vale para alugar título renda fixa, títulos públicos e assim por diante. Então, onde está ações, pode trocar por qualquer outro título de mercado. E pode, por exemplo, brincar com isso, fazer as operações, mas tome cuidado, porque ela não é uma operação livre de risco, muito pelo contrário, se você errar a sua expectativa do mercado, vai dançar com um prejuízo enorme, tá bom? Mas ela é muito usada, inclusive, para montar estratégias, como eu tinha comentado, fundos long short, ou para maximizar, por exemplo, a sua fronteira de possíveis investimentos, carteiras de investimentos, tá bom? Até mais!